Eu descobri. Já sei qual... ok, tá. Gente bonita, eu descobri. Já sei qual é o problema. Ok, eu espero. Gente bonita, eu já... Dá licença! Porque senão não quer, cara. Decide aí. Ó, não vem querer gritar comigo, não. Porque é o seguinte, a Marvel já tá fazendo isso. A gente pode só pegar um personagem, pegar um novo portador de histórias aí, um personagem legado, sei lá, a gente substituir na hora. Isso você quer? Tá? Não? Tá bom. Cenário bonitinho aí, aproveita. Eu descobri, já sei qual é o problema, o porquê de tanto personagem de nova geração tá sendo tão mal recebido hoje em dia. Ok. Tem dois motivos pra... Pelo amor de Deus. Salve, gente bonita. Eu sou o seu portador de histórias e no conto de hoje temos alguns personagens que andam causando rebuliço. Ó o pau quebrando. Vai! Goste ou não, os heróis legado existem. Segundos ou terceiros a assumir um manto pré-existente nem mesmo é uma ideia restrita aos super-heróis, já que outras franquias também adotam essa ideia vira e mexe. A própria franquia Exterminador do Futuro é quase completamente baseada em legado, sendo que o primeiro filme nem mesmo acompanha aquele que supostamente seria o super-herói principal, mas sim a sua mãe, Sarah Connor. I'll be back. Os animes também são outro campo cheio de personagens legados, como, e você sabia que ia aparecer aqui nesse vídeo, o Pivete do Boruto. Os personagens legados são a próxima geração, que é aqueles que vêm depois dos nomes e rostos em que investimos tanto a nos apegar. Isso por si só já abre uma feridinha que basicamente é tão antiga quanto a segunda geração de seres humanos que já pisou na face da Terra. Guerra das Gerações. Back in my day, we had to walk 38 miles to get to school. What? Barefoot, up a hill, on rocks and broken glass, while fighting off the Taliban and studying for a test, all at the same time. Sabe o que mais tem personagem legado, inclusive? Blade Runner. Olha que filme cult de 1972. E sabe o que mais? Eu não vejo a geração Z reclamando dos Baby Looney Tunes, que era a releitura dos personagens clássicos do Looney Tunes, só que bebê, que é o tipo de coisa que hoje eles reclamam com as novas animações, eles reclamam com os novos personagens. Mas no meu tempo... Vai parar. A gente da geração Z cresceu com heróis e punições morais nos mais doidinhos dos protagonistas. Antes disso, tudo que era protagonista de desenho animado era criminoso beirando o psicótico. Não é porque agora os desenhos da geração alfa são mais éticos que a gente pode chamar os nossos de suprassumo da qualidade narrativa. Apesar de que, assim, olhando objetivamente, ok, eu tô fugindo do ponto agora, a questão é que o primeiro de todos os problemas do legado é a rejeição da própria ideia de aquilo ser algo voltado para um novo público que não o nosso. E essa agiliza de ver aquela coisa, de já não conversar mais com a gente, faz a idade bater nas portas, e a gente realmente não consegue aceitar a qualidade de nada. Não é nem que a gente não vai aceitar, a gente não vai se importar com a qualidade de nada. Aí vemos que a ideia de que as animações perderam seu tato e não são mais boas por andarem dentro de uma determinada linha, não funciona via de regra. Especialmente porque não foram as novas gerações que criaram o que estamos chamando de porcaria. Ok, você não achava que botavam um bando de piadas de 5 anos de idade na sala para roteirizar, produzir, animar e distribuir o conteúdo que é direcionado a eles, né? Por favor, me fala que isso não passou pela sua cabeça, as esperanças na humanidade. Mais ou menos. Quem produz isso são os mesmos geração X, Millennial e C que reclamam. Nós, enquanto os adultos da vez, criamos conteúdo. É dar o iPhone na mão da criança e reclamar que tá tudo fácil demais para essa geração. Tu fornece a facilidade, tu fornece essa nova coisa de legado que você mesmo não está aceitando. A nova geração não tem acesso ao processo de porcaria nenhuma desse meio. Eles têm o que damos a eles. Se tu quer a tua nova geração vivendo direito, como você cresceu, vai dar uma de Capitão Fantástico, poxa.
O cara não ficava reclamando no Instagram que no meu tempo o filho da mãe foi lá e botou a pivetada dele pra crescer tudo sem TV, sem telefone, sem McDonald's. Outro que tá sofrendo com a guerra geracional, a nova animação das Tartarugas Ninja, Caos Mutante. Eu tenho lá meus problemas que tiram interesse nesse filme e que não tem relação, mas o fato é que esse filme tá recebendo um ódio muito grande por nada. A campanha do marketing do filme em si só já fala que esse filme é para as crianças de hoje. E mesmo assim, tem muito adulto de 30, 40 anos nos comentários no teaser falar que não são as minhas tartarugas, eu me recuso a ouvir. Back in my day, Beleza, irmão, ninguém liga. Nem o próprio filme. O vídeo da campanha está falando que os adultos já tiveram a sua vez com esses personagens e que agora o alvo deles é outro. Não é para te interessar. Esse é o problema número 1. A primeira barreira que nós, enquanto geração, temos que superar. Temos outras barreiras, mas se você superou a anterior, a próxima a gente vai dar de cara. Você consegue abrir a sua mente para superar a guerra das gerações e ver se sequer existe valor nos novos conteúdos? Porque usa o universo compartilhado, tudo. Tem que ver 30 filmes, 25 séries, e o prelúdio do quadrinho Black Hill, que tá do filme, mas na minha época... back in my day. E não é a mesma bodega com qualquer sequência, ou dá pra ver duas torres sem a sociedade da mesma. O Império Contra-Ataca, sem maior esperança. Eu não sabia que dava pra fazer isso, tá? Sabia não. Aliás, Frodo e Luke já não são, tipo, por natureza ligados, o Bilbo e o Anakin são sim, e são personagens como esses dois que nos levam às próximas duas barreiras entre nós e os personagens legais. A segunda barreira é o conflito vivido. Existe uma linha finíssima, fininha, ao criar uma nova geração, entre criar novos e maiores conflitos e trair toda a luta da geração anterior. É muito difícil alcançar esse equilíbrio, especialmente quando vimos os originais lutarem e se sacrificarem tanto por dias melhores que os que eles viveram. Temos visto principalmente nos animes que por natureza já costumam ter uma escala muito maior, muito mais louca nas suas histórias. De olho em você, One Piece da Netflix. Com objetivos muito mais ambiciosos no final. Mesmo que não seja o que é dito no anime, é o que eles alcançam. E também alcançam níveis de poder insanos para chegar aos seus objetivos. Aí, como que uma nova geração é suposta a superar isso, sem que a anterior pareça fraca ou incompetente em retrospecto? O time 7 virou um bando de semideuses para deter a Kaguya, mas esse nível de poder nunca mais foi visto depois. Meliodas ficou tão poderoso que o firmamento da Terra não suportava seu poder. Os Cavaleiros do Zodíaco chegam a ser os mais ferrados nessa questão, vou chegar lá. Naruto queria virar Hokage e estabeleceu a paz no mundo ninja. Meliodas queria salvar Elizabeth e acabou por derrotar o Rei Demônio, findar uma guerra e depois se comprometendo em manter sob controle a raiz de todo o mal. Menino Eren queria dar um soco na boca de todos os titãs e... Bom, a gente sabe onde ele foi parar, né? Mata todo mundo! Aí, quando vemos o que acontece depois do objetivo alcançado, Boruto é um otário porque ele não viveu uma guerra e não se preocupa com as mesmas coisas que as gerações anteriores se preocuparam. Se a Vila da Folha ele tivesse de picuinha com as outras vilas, todo o anime de Naruto teria valido de porcaria nenhuma. Aí, agora na sequel de Nanatsu no Taizai, os 4 Cavaleiros do Apocalipse lá precisam derrotar o mesmo caos que o Meliodas encarou. E a gente fica se perguntando como caralhinhos voadores, os 6 membros dos 7 pecados capitais, deixaram chegar no ponto que chegou. Não seria uma baita traição do legado de Naruto se o filho dele tivesse uma vida difícil como a dele? Tudo bem que Boruto é um babaquinha nos primeiros 70 episódios do anime, 15 capítulos do mangá, yada. Mas essa suposta vida fácil de começo nos impede de ver depois disso. Porque toda essa ladainha do pirralho chato de galocha levou ele a aprender a lição dele e passando a se dispor ao sacrifício como verdadeiro shinobi para tentar vencer o inimigo. Mas se o Boruto no mínimo não começasse na boa vida, pra que o Narutinho batalhou tanto? Narutinho do amor. De que serviu toda a guerra e sangue sofridos por Tsunade, Jiraiya, Kakashi, Madara, Nagato, o próprio Naruto, todo mundo! Gerações e mais gerações de shinobi culminaram nessa geração para que eles possam viver agora em paz e agora é um problema que estejam em paz. E essa treta de sacrifício vão ainda mais acentuada na obra Cavaleiros do Zodíaco. E para as mais chegadas, porque a base do conflito
conflito é uma guerra que rola a cada certo período de tempo, uns 249 anos aí. É geração após geração, uma dor, mas um sofrimento, pra no final saber que daqui a pouco vai dar ruim tudo de novo. Então valendo o que tudo aquilo? E quando uma geração finalmente alcança a vitória final, o quanto do sacrifício da anterior levou a isso? Se você não souber medir isso direitinho, vai tudo virar um dedo do meio generalizado. Aqueles personagens a quem tanto nos apegamos e nos emocionamos de ver cada sucesso adquirido na base da labuta. Com a frequência Lost Canvas, a obra dos Cavaleiros do Zodíaco se comprometeu a dizer exatamente o que a geração anterior fez para chegar na vitória final do Hades. Consegui dar um soco nele. Demon Slayer. Demon Slayer é um que anda ali na linha, já que eles mesmos confirmam que em mais de 100 anos nenhuma lua superior tinha sido derrotada. Aí, em matéria de alguns meses, todos vão pro saco e o Muzan vai de base com a geração atual. Mas veja bem, o anime deixa ali nas entrelinhas o porquê de essa geração ser tão mais eficiente. Aí, mesmo no caso de ser o mesmo conflito ou um novo, tem sempre que andar na corda bamba entre validar os esforços anteriores e continuar progredindo em escala de uma forma natural. Aí é nessas que temos que lembrar que conflito, maior ou menor, sempre vai existir, é inevitável. E por isso mesmo, para superar a segunda barreira, temos que abrir os olhos para as possíveis justificativas sendo dadas. E para vencer qualquer um dos conflitos, fica muito mais difícil levar a sério novas tretas quando o baita espetáculo dado pelas gerações anteriores não é suficiente, mas vai servir uma experiência que fica preciso. Isso fica martelado na nossa mente. Tipo, o que ele viveu para poder ter mais capacidade de geração anterior. E esse problema é a nossa terceira barreira, uma que está transbordando de exemplo nos últimos anos. Especialmente em um certo universinho compartilhado que todos conhecemos muito bem. Gente, não dá pra fugir. O universo Marvel entrou na sua fase legado com a saga do multiverso. Filhos da Wanda, Capitão Falcão, Loki, Miss Marvel, Mulher Hulk, A gente pode sintetizar o problema todo da terceira barreira com alguns exemplos desses e uma fala muito bem acertada do astro Ben Mendelsohn, que interpreta o Talos em ao menos 3 projetos da Marvel. Victor Von Doom is the greatest single character in the entire MCU, bar none. Someone who really got disfigured, got his family taken from him, and then takes all that, takes his skill, has the wound, has to wear the mask, and continues on to do what he does. The Fantastic Four suck, right? They suck, full stop. Victor suffers, and you will now suffer. Por que ele valoriza tanto o Doutor Destino? Ele mesmo disse, Victor Von Doom se até que você chega na vida. E por isso mesmo ele tem valor pra nós. Vamos voltar aqui um pouquinho, lá no primeiro Homem de Ferro. Oi? Tony é um perfeito babaca. Tony começa um perfeito babaca, pegador, irresponsável, autoindulgente e se de verde e amarelo ele se. E cada passo no caminho dele, cada progresso que ele fez ao longo de todos os filmes dele, ele não parou de se ferrar e essa dor ensinou a ele tudo que ele tem de melhor no final. Todo filme que ele aparece, em algum momento ele teve que se ferrar para aprender alguma coisa. Essa dor nos conecta com o personagem, faz com que as conquistas sejam merecidas e a gente sinta esse merecimento. Agora, o problema dessa dor a gente vê especialmente com Mulher Hulk e Miss Marvel. Ambas têm seus carismas. Mais um. A Jen faz o que quer, não é obrigada a nada, beleza? Mas então o que leva ela a ser uma heroína? Porque ela vive que ela vai e diz, agora eu vou ser a heroína que vai lutar contra isso, ou eu preciso ser uma heroína por causa daquilo, ou até eu quero ser uma heroína por tal motivo. O que ela aprendeu? E o que ela mudou? Mudança. Mudança é o que define um personagem. Nenhum pode chegar no fim da linha do mesmo jeito que começou. Senão toda a história é desnecessária. Kamala Khan, a heroína Miss Marvel, mesmo que a gente reclame que não existe legado ainda na Capitã Marvel, para termos uma personagem que siga os passos dela, o assunto é, ela é uma heroína porque ela quer, porque ela olha a vida extraordinária dos heróis e quer ser como eles, baseada em admiração. E aí mora o perigo, porque o glamour da vida de um herói, de verdade, é zero. Já que o heroísmo se encontra quando tá tudo contra você e mesmo assim você bate o pé por aquilo que é certo. O valor disso na história de um bom herói
E na profundidade do vilão é inestimável. O próprio Peter Parker do UCM sofreu ódio do público por anos por ser estagiário do Homem de Ferro. Ganhar traje dele, não ter que cuidar da tia, ir pra escola, e ter um emprego e se ferrar na vida amorosa, tudo ao mesmo tempo, combate o vilãozinho da semana. Do que você me chamou? Fala isso na minha cara! Aí chega sem volta pra casa, ele se ferra de verde e amarelo, totozinho, e esse passa a ser um dos melhores filmes do personagem pra muitos. E aí a gente olha pra trás e vê que ele perdeu muito no caminho da sua independência. Mas foi tão devagar, tão quebradinho, que a gente que não ficou em evidência até o último segundo. Mas presta atenção, menino Peter do Holland é o único que não vive em casa. Você vê o apartamento dele de fora, é o equivalente a Coab aqui de São Paulo. Revimos o MP3 em 2016, PC dos anos 80, que me consertou do lixo. O traje inicial dele é um pijaminha, porque nem grana pra colã ele tinha. Mas ele está tão pra trás na presença do Tony Stark e das armaduras que ele ganha, que não notamos ele não tendo muito já e perdendo tudo que ele ganha, até não ter mais nada com o passar do tempo. A natureza do Homem-Aranha é se ferrar, simples assim. E ele é um dos heróis mais amados de todos por isso. Seus poderes têm consequências, têm limites. E isso faz com que os perigos e conflitos sejam sentidos. E quando nada tem limite, só pode dar ruim. E o mais recente de todos os exemplos nessa questão de profundidade e merecimento é Gaia, mais nova e mais poderosa, personagem de todo o universo compartilhado da Marvel, e ela é um saco. O UCM nunca foi bom de explicar as regras dos seus poderes, tá? Mas os que não faziam tudo e qualquer coisa que o roteiro fizesse, tinham detalhes bem elaborados que nos ajudavam a entender as capacidades e limitações de cada um, assim como as consequências de cada poder. E ainda assim, na luta final da personagem da Emilia Clarke e o do Kingsley Ben-Adir, toma pra si a tarefa de quebrar completamente todas as limitações de poder que temos. A Fantasma, nossa, eu fico louco da vida com essa. Em Homem-Formiga e a Vespa, somos apresentados a uma personagem com poderes de invisibilidade e intangibilidade, exceto que não é bem isso que ela tem. O poder dela, na real, é literalmente morrer ao nível subatômico. As capacidades dela são a consequência, nesse caso, de uma doença quântica. Mas chega a invasão secreta e a própria natureza do poder é esquecida, e a Gaia faz uso de boas. Ela não sofre nenhuma das consequências e desafios necessários para se tornar uma heroína de respeito, que a gente consiga se conectar e admirar por ser capaz. Ela só é. Até mesmo as perdas que a história coloca para ela tem impacto em todo mundo, menos nela. A morte da mãe do Andrew Talos, ela tá lá com os revolucionários. A morte do pai do Andrew Fury, ela já tá ali pronta para ação. A causa dos Skrulls é com o Gravik. Ela não sabe para onde vai. Se você quer saber exatamente por que a Invasão Secreta valeu tanto, e por que eu mesmo me arrependo de um dia ter defendido essa série, coloca aí nos comentários. E se você não quer o editor do canal disso, olha pra ele, coitado, não vê a família há um mês editando o vídeo do canal. Deixe seu like nesse vídeo por ele, não tem erro. Se inscrever aqui no canal Portador de Histórias, é assim que a gente leva o conteúdo pra frente. E se ele recebe mais likes, o YouTube leva ele pra mais pessoas, e cada vez mais até, se pá, chegar em quem precisa ouvir, que tá fazendo uma cagada com esses personagens legados. Vídeos como esse estão saindo toda semana aqui no canal. E você não vai querer ficar de fora, tenho certeza. Sabe por quê? Porque eu e tu e eu, nós somos uma coisa muito especial. Somos portadores de histórias. E é juntos que nós construímos um legado poderosíssimo, que é a maior e mais épica de todas as tramas. A vida. E é porque eu sei que você sabe, que ativar o sino notificante aí embaixo vai te render ainda mais conteúdo bacana, que eu não digo tchau. Eu digo até a próxima, gente bonita. Vida longa e próspera.